Boa tarde, estamos em mais uma Ação em Reação pela sua TV Com. Hoje, dia 3 de julho, sexta-feira. Hoje com a presença do cirurgião dentista Durval Capfilho, também colunista social e comentarista advogado João Vilela. Hoje, dia 3 de junho, tivemos mais 2 suspeitos que são suspeitos do crime da Imigrantes, né, de jogar aquela pedra no adolescente de 17 anos que veio à morte. E também novo ataque, na terça-feira, mais uma vítima que sai ilesa no ataque no sistema Anchieta Imigrantes. João, boa tarde. Essa questão preocupa? Boa tarde a todos. Boa tarde, Durval, também. Boa tarde, Filete. Essa questão preocupa do ataque? Muito, e continua, né? Continua. Não houve uma intimidação. O grande problema que eu vejo é que, além do caso ser muito grave ter acontecido, e você sabe, Filete, me doeu mais, quando acontece alguma coisa próxima da gente, dói mais. Meu irmão tinha acabado de passar com os 2 filhos pequenos e mais minha cunhada, meia hora antes daquele mesmo trecho de Imigrantes. Poderia ser qualquer um de nós, é uma roleta russa aquilo. Hoje o sistema de Anchieta Imigrantes, em vez de SAI, pode chamar de sistema roleta russa, porque você não sabe quando, nem onde, nem como você vai sofrer. Você sabe que alguém vai sofrer. Eu venho falando no TV Com Debate, Filete, mas toda semana eu falo, olha, vai ter mais um caso semana que vem. Não é que eu sou bom de previsão, é porque não há uma repressão. Você vê, aconteceu o caso fatal com o menino, comoveu o país inteiro, saiu nas principais notícias do país, passou descendo feriado prolongado, um menino de 17 anos dormindo no carro, recebe uma pedrada, depois é fechada a rodovia, isso próximo da polícia. Que retorno teve? Nenhum. Talvez tenha um suspeito identificado, um menor, que talvez tenha feito. Quer dizer, não vai acontecer nada com ele. E agora ontem, de novo. Quer dizer, é todo dia, não há uma repressão. Eu gostaria, sinceramente, que o governador tivesse coragem de descer a serra quando ele vem para Santos. Ele vem sempre. Ele vem para Santos, descer de carro, mas sem ser blindado. E sem ter batedores da polícia, sem ter escolta. Ele não tem tempo, né, Júlio? Ele vem de helicóptero, que tem muitos afazeres. Pois é, Filete, né? Eu não tenho tempo. Ele não tem tempo. Eu também não tenho tempo, mas eu tenho que ir de carro e meu carro não é blindado. Né? Você não tem helicóptero para poder... Não tenho helicóptero, eu não tenho segurança de todos os lados. Tu queria comprar um carro blindado outro dia, tu até perguntou se meu... Filete, tu até perguntou para mim se aquela marca era boa. Eu acho que já passou na cabeça de todo mundo dessa cidade e da nossa região comprar um carro blindado. Eu duvido que alguém que dirija... Como é de Fusca, os caras não jogam pedra em Fusca? Jogam, não tem... Eles acham que o cara não tem dinheiro, então eles não jogam, Filete, eles vão fechar, eles fecham tudo, leva tudo. No Fusquinha não jogam. Ah, jogam. Não tem opção, Filete. Você acha que... segura o Fusca, deixa o Fusca passar. Não tem essa. Hoje no Brasil... Se jogar no Fusca, explode. Hoje no Brasil... Explode a estrada. Hoje no Brasil, a criminalidade está tão sem vergonha e está tão cruel... que assalta o cara no ônibus, levam R$10 do cara na bicicleta, não tem meio de transporte. É oportunidade, o cara chega lá, vai e faz. Não importa se o cara é rico, se é pobre, se tá com carro bom, se tá com carro ruim, não importa. O cara joga o primeiro que vê pela frente. Loteria. Joga o primeiro que vê pela frente, é roleta russa. Pode acontecer comigo, contigo, com o Durval, com qualquer um de nós. No ônibus também, que no foi ônibus, assaltado. não precisa ter carro, pode ser no ônibus. Pode ser andando de bicicleta. Quantas pessoas já não tiveram sua bicicleta e foram mortos ou roubados de bicicleta? O pessoal que compete com bicicleta fazia ali. Acabou. Não tem mais. Então, assim, isso porque era feriado prolongado, tinha teoricamente mais policiamento. Isso porque aconteceu agora esse de ontem e já tinha pedras preparadas, viu? Detalhe interessante, já tinham as pedras preparadas. Tem mais pedra preparada. Lógico. Separadinho ali. Ou seja, não há inibição nenhuma. O bandido hoje tomou conta. O nosso Estado está falido, infelizmente. E eu não consigo ver uma solução tão rápida, porque os nossos governos continuam andando, como você acabou de colocar, de helicóptero. Todos os governos andam de helicóptero. Quando é um pouco mais abaixo, andam de carro blindado. Mas com segurança. Mas o Estado mais rico da federação está falido, então é o fim do mundo, né, João? Não é só o Estado mais rico da federação, é o país está falido. O que é pior é você pensar o seguinte: o 6º, 7º, 8º país mais rico do mundo está falido. Nós continuamos sendo o 6º, 7º, 8º, cada um considera de uma forma, país mais rico do mundo. E nós temos essa situação. Nós vamos ter a Olimpíada no Rio de Janeiro, sabe? E essa responsabilidade da situação de criminalidade na nossa região não é só do governador. Eu falei do governador porque ele vem sempre para Santos e vem de helicóptero.
A responsabilidade está nos prefeitos, na região metropolitana, nos vereadores, porque se aquela comunidade está ali, é porque os vereadores foram lá e deixaram puxar luz, puxar água, manter, se bobear até deram... É o executivo, né? O executivo. Não, mas o vereador também, que pressiona, né? Que vai lá na época de campanha, faz a campanha dele. A gente sabe como funciona, Filete. A gente sabe como é que funciona o sistema político do Brasil. Vai lá, consegue. Ali era Mata Atlântica, não poderia porque ele é um crime ambiental, ali não poderia por uma série de fatores, e está lá. Durval Capo Filho. Um abraço para o Durval, colunista social conhecido aqui na nossa região, que completou 50 anos na mesma atividade como cirurgião dentista e foi homenageado sábado agora no Sindicato dos Cirurgiões Dentistas, né? Associação, lá no Gonzaga, né? Isso. Por 50 anos de profissão. Parabéns, Durval. Obrigado, Filete. Boa tarde você, boa tarde, meu caro João. É lastimável a gente estar passando por tudo isso, que afinal de contas é lamentável a gente que viveu tantos anos aqui em Santos e era uma voz corrente, é um prazer a gente subir a serra pela Serra do Mar, né? Depois via Anchieta e infelizmente com o progresso viemos a essa condição que nós estamos encontrando, mas na verdade você falou uma coisa certa, os vereadores deixaram inchar aquela região ali, mas de fato, se você perceber, a cota 400 foi, a cota 200 foi e vieram tudo para baixo. Então, quer dizer, os marginais que estavam lá vieram para baixo e, consequentemente, facilitou ali uma rota para que houvesse todo esse laço, porque, na verdade, o que se passa ali de gente não é brincadeira, né? Mas deve ser o mesmo grupo, né, Durval? Deve ser o mesmo grupo de 30, 20, 30 pessoas. Sim, que faz isso, né? Não, então, quer dizer... Deve ser uma turma já pronta para isso e coloca os menores na frente, como sempre, né? Os menores... É a infantaria, vem de infante, né? Eles mantêm botam os menores na frente. Você vê, se um adulto fazer aquilo que jogar uma pedra naquele... Porque antigamente eram umas pedras, não sei se vocês chegaram a ter oportunidade, mas quando a gente passava na Anchieta, eram aquelas pedras menores, né? Que eles jogavam, certo? Para quebrar o vidro, para quebrar o vidro, a pessoa assustar, parar, entendeu? Agora não, isso aí foi uma coisa absurda, né? Agora os caras jogam paralelepípedo, né? Não, e absurdo porque pegaram um paralelepípedo que estava ali do lado daquele muro, né? Que parece o muro da vergonha. Sim. A verdade é que o cara se esconde atrás do muro, depois ele fez um muro de fuga, né? Eu diria para você, eu pegava aquilo ali, um trator, e arrebentava aquele muro todinho. E pegava todas aquelas casas que estão lá, arrebentava aquelas casas todinho. Já que estão escondendo, porque estão escondendo bandido. Estão escondendo bandido. Se estão escondendo bandido, também não serve, pô. Certo? Eu acho que quando se tem uma coisa errada, alguém está tratando de esconder, certo? É lógico, a situação está difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo. É como você falou, a verdade é essa, você não tem segurança de lado nenhum. Não é só o carro. Hoje lá um cliente do meu filho estava ouvindo, ele simplesmente o indivíduo parou ele estava com o celular e falou, olha, você me dá o celular. Ele falou, não vou dar. Ele pôs a mão no bolso com quem disse que tem uma faca. Quer dizer, como é que você pode? Você está assim, de uma hora para outra o indivíduo vem e faz um negócio desse. E a polícia faz o quê? Pede para você soltar, para você entregar. E isso quantos são durante o dia, né? Quantas senhoras são de idade, né? São assaltadas e... Porta de banco, então, saidinha de banco e vai por aí afora. Infelizmente, isso aí só nos dá uma vontade, sabe de quê? Sair daqui do país, né? Porque, agora eu te pergunto, como é que essa turma toda aí ainda fica rezando e orando para que a Dilma volte, não? Pois é. Caramba, isso é que eu não entendo, meu Deus do céu. O que acontece com essa população? Dizer que a Dilma é a mulher certa, dizer que o Lula era o homem certo. Olha o que nós estamos passando, será que ninguém percebe isso? Mas a pessoa que às vezes está empregado, às vezes o pessoal está... Mas peraí, e os desempregados? A gente tem que olhar o outro lado. Então, mas às vezes a pessoa está empregada, por exemplo, o INCRA tinha mais de 500 mil pessoas.
no INCRA. Quem são essas pessoas? Movimento MST, tal. Tem pessoas sérias no PT também, mas tinha muita gente que estava lá com cargo, ganhando sem trabalhar. Você vê, por exemplo, a Dilma tem um cartão corporativo. A maioria. Foi descoberto um cheque, aí o João vai comentar, de 5 mil reais. Ela chamava o cabeleireiro do Rio de Janeiro, de São Paulo, para ela fazer 5 mil para cortar o cabelo. Assim, não, mas não foi o cartão corporativo não, filho. Isso aí foi outra coisa. Não, foi desvio da Petrobras, pegaram agora. Isso, então, ela pagava 5 mil reais com dinheiro desviado do nosso Petrobras, pertence ao país. Pro Japa. Para pagar o cabeleireiro dela. Imagina, quando vocês pagam, quem já pagou um dia na vida 5 mil reais de cabeleireiro? E pegaram isso. É a Fiat Elba, na verdade, do Collor. O Collor tinha 1000 pepinos na época da... Quem passou aqueles anos da época do Collor... Pegou o dinheiro na poupança. Lembra? Não, mas teve coisa muito pior. Lembra que era 1000 denúncias de corrupção. Quando foi no Fiat Elba que pegaram, que era a pontinha do iceberg, era só uma coisinha. E aí me lembra uma coisa, que é assim, as pessoas têm uma facilidade de identificar pequenos custos. Você vê quando da prefeitura, olha, a banana lá dado para os animais no orquidário, o pãozinho quanto custa, que as pessoas têm essa facilidade de verificar esses preços comuns, commodities, né? O que é interessante, na Segunda Guerra Mundial na Inglaterra, tinha essa questão. Quando pediam dinheiro para o governo, olha, precisa construir um submarino, era tantos milhões de libras, o pessoal vai lá pagar. Precisa construir uns porta-aviões, tantos milhões de libras. Quando falava, olha, tem que pagar tanto para o chá, o pessoal, opa, isso é caro demais. É o que acontece. Quanto custa uma refinaria, que nem a Passadina? Nós não temos ideia. Tem um prejuízo de 1 bilhão para o país, né? Muito mais. Isso aí deve ser a pontinha do iceberg também. Mas a gente não tem noção quanto custa uma refinaria. Eu não tenho certeza que você não tem, e tenho certeza que o Durval não tem, e praticamente ninguém no Brasil tem. Depende da produção dela, se ela produz muito pouco, se ela é grande ou pequena. Talvez alguma equipe analisando muito... Tem. Pausadamente, talvez tenha pessoas especialistas analisando muito bem aquele caso específico, consiga ter uma noção. Mas ninguém mais no país tem. Então é o que eu falo, coisa comum, você consegue pegar fácil. Mas eu tenho noção. Se você... E nós fizemos uma grande besteira, eu tenho noção, né? Se você me disser que você pegou 8 milhões, eu tenho noção. Esse 8 milhões é dinheiro. Uma refinaria, se for 40 milhões, é dinheiro. Então, se for é Passadina, a pessoa mas é mais fácil bilhões, comparar uma refinaria, é mais difícil você analisar o preço do que um corte de cabelo, que todo mundo faz, todo mundo sabe quanto custa, né? Não tem muita... Porque é o tal negócio, assim que você falou dos 5 mil, é como a gente vê aqui, um muro da calçada lá da Ponta da Praia custa 500 mil. Pois e um apartamento custa 500 mil. Alguma coisa você fica estranha, pensando, né? Você raciocina um pouco, será que está certo e tudo isso? Pois é. Aquela passada lá de Mongaguá, lá que estourou, aquela de 500 mil também, entende? Então, tudo é 500 mil também, agora eu tenho que arrumar... Mas eu fico imaginando, poxa vida, 500 mil é dinheiro pra caramba. Pois é. É dinheiro pra caramba. Então, aproveitando os seus 500 mil, o Boulevard ali da Alto Feliciano também foi 500 mil. Custou a mesma coisa, 400 e poucos mil. O Boulevard da Alto Feliciano, que é um calçamento ali. Sim. Aquele calçamento que teve ali. Eu não vejo também 500 mil ali. O que você falou, um bom apartamento custa 500 mil, né? 500 mil. Então eu não vejo também tanto... Eu não entendo. Eu não consigo entender isso aí. Pois é. Nem eu. Radares eletrônicos devem voltar a operar em Santos. Isso é bom. Neste momento já foram instalados 7 sensores em diferentes pontos. Então você aí que estava acostumado com essa folguinha aí desses 15 dias, 20 dias, toma cuidado que volta a funcionar os radares, João. Nesse ponto, não sei se felizmente ou infelizmente, o nosso governo sempre é eficiente. Para multar, eu não vejo dificuldade nenhuma. Então é que você for na própria Ecovia, nós estamos falando agora, sistema Anchieta Imigrantes, perto da balança ali, naquele posto que nós temos na subida, na pista da Imigrantes, você vai ter uma placa bem grande, escrito 100 km por hora automóveis de passeio e 80 km ônibus e caminhões. Embaixo daquela placa de 100 km por hora, se você passar ali a 100 km por hora, bem frente àquela placa, tem um radar ali que te multa 80. Eu já vi isso. Eles são bons para multar. Mas não está 100 por hora? Como é que multa 80? Não, mas é que depois da placa. Depois da placa é 80. Não, depois da placa é 100. É logo a seguir. Mas é assim, não tem
Não tem 5 metros de distância uma coisa da outra. Na saída da onde? Fica perto do muro. Fica perto do muro. Depois do muro, um pouco depois do muro. Na balança, onde tem aquele posto da polícia, na subida, começou a subir a serra, e a primeira placa de 80... Quer dizer que você tem que passar a placa para se dar 100. Isso, mas as pessoas estão vendo lá a placa, 80, tá 85, tá 89, então, você tá dia 90. Com a vista boa, você vê lá, pô, tá Não, não é vista boa nada, tá embaixo do radar, praticamente. Exato. A minha multa, que eu tomei uma multa ali, eu tenho prova de tomar a multa ali. A placa aparece, eu falei, poxa, ganhei a multa, né? Tô com 89 por hora. E a placa está dizendo que é 100, mas não é depois da placa, é a primeira placa, depois eu fui ver, a gente esquece a primeira placa, está lá embaixo, ainda está antes da subida. A placa dizendo 80, você nem começou a subir ainda. Tá. Então, quer dizer, para isso o nosso governo é muito eficiente. Para multar, para cobrar do cidadão, que antes você não precisava ter extintor de incêndio, precisava ter um incêndio ABC, aí não precisa mais ter um extintor de incêndio. Essas cobrar, vai ter placa agora do Mercosul, isso eles vão fazendo para cobrar da gente, PVA, IPTU, tudo, Laudêmio, área de marinha, tudo se cobra fácil. Dá para um amigo, dono da placa, né? Um amigo fazer a placa, um amigo... exato. Dá para um amigo fazer a placa, que vai dar dinheiro essas placas aí. Vai dar muito dinheiro. Agora, quem é que recebe tipo aquela bolsinha, né? Tipo aquela bolsinha. Primeiros socorros, Quem é que recebe esse dinheiro do Laudêmio, né? Pois é, não, é o governo federal, a União. A União que... É a União que recebe. E esse dinheiro vai para onde, esse dinheiro? Fala sobre vai para o cabeleireiro aí, que provavelmente... Falar sobre Laudêmio, o vereador Boquinha, né? Realiza uma audiência pública com outros vereadores na Câmara hoje às 14 horas. Às 14, né? Às 14 horas sobre o Laudêmio, né? O Laudêmio é a taxa de ocupação. No caso, a taxa de ocupação que veio muito cara, né? O Laudêmio é aquela... Aumentou 500%. 200% em alguns lugares. 500%? O meu aumentou 200%. É algo absurdo. A minha esposa saiu de 200 e pouco, foi para 800 e pouco reais. É algo absurdo. E o que é interessante... Só para explicar o que é Laudêmio e taxa de ocupação, né? Na verdade, não é Laudêmio. Não é o Laudêmio que aumentou agora, né? Quem aumentou foi a taxa de ocupação, né? Na verdade é assim, as pessoas têm até saber o que é isso, né? É até difícil saber o que é isso. Até saber. Isso é uma regra de 1831, na época de Dom Pedro II, que dizia o seguinte: na pré-amar da maré alta, a média da maré alta, um tiro de canhão, de determinado tipo de marca de canhão, com uma caravela X, dado esse tiro, dava mais ou menos 33 metros da média da maré alta. E essa área seria considerada a área da União, do governo federal, que na época era do Império. É isso que é. E rios navegáveis e lagos navegáveis também. Bom, o nome disso, na verdade, é efiteuse. O nome técnico dessa taxa, que não é imposto, vamos deixar claro, é algo que vem do direito civil. E não é um imposto. É uma renda, como se fosse um aluguel. A União te aluga esses imóveis, deveria ser corrigido até pela correção do imóvel, se for uma lógica dessa. Aluga o terreno. E você, mesmo morando num prédio, numa casa, construído em cima desse terreno, você é considerado nu proprietário. A lei diz isso, você é nu proprietário. Eles deixam tu usar o terreno. Mediante pagamento de aluguel. É um aluguel que você paga. E, por outro lado, quando você for vender esse imóvel, você paga o laudêmio. Aí você paga o laudêmio, que é uma porcentagem do valor venal. Do valor venal, que é apurado pela prefeitura. Então as pessoas, muitas vezes, elas por não entendem, elas falam errado, né? O meu laudêmio aumentou. Não, o seu laudêmio não aumentou ainda. O laudêmio é aquela taxa de 5% do valor venal, que também deve ter aumentado, porque os valores venais dos imóveis em Santos aumentaram, que você vai pagar quando você transfere imóvel. Mas se o imóvel é seu há 20 anos, tal, você aumentou a taxa de ocupação, que é a taxa anual que você paga pelo aquele aluguel desse imóvel. O apuramento ou taxa de ocupação. E esse dinheiro todo era para quem? Vai lá para o governo federal. Antes. Não, antes era para a família imperial. A família imperial. Se confundia, né, o dinheiro. Mas você sabe, falou uma coisa importante. A família imperial ainda ganha o dinheiro. A família imperial continua ganhando. Não, de Petrópolis. De Petrópolis, sim. Não, mas lá é diferente. Em Petrópolis e Teresópolis, eles têm o laudêmio, eles recebem. Quando você vai no cartório lá, você compra e você vende, mas é em Petrópolis, em Teresópolis, porque eles têm. E tem pessoas físicas que recebem também a efiteuse. Você pode receber. Hoje você não pode mais fazer, mas se você já tem um contrato anterior a 2002, você podia fazer uma efiteuse. Você tem um terreno, alguém quer construir em cima do seu terreno, você loca só o seu terreno.
Isso é laudêmio, era pessoas físicas. E a família imperial tem também ali muitos terrenos naquela região e manteve e continua recebendo por aquela região. Agora eu pergunto para você uma coisa. Você já percebeu um detalhe nisso tudo? Você lembra como antigamente era difícil você vender um imóvel na orla da praia por causa do laudêmio? Sim, ainda é. Ainda Não. É mais difícil. Mas ainda era. Agora, com esse aumento, você pode ter certeza. Se o teu tiver com a documentação em dia, tem pessoas que querem abrir a janela, ver o mar, é uma vista bonita. Não tem nada a ver com o mar, hein? Não tem nada a ver isso aí. Ele falou na praia, ele está falando na praia, calma. Então, eu não estou falando no Rio Tietê, nem na zona noroeste, eu estou falando na praia. Ele falou na praia agora. Na praia, Então, você não tem nem... Às vezes você está morando de frente para o mar, só, mais nada. Isso, então. Lá o teu costal você nem enxerga. Não, com certeza você vai chegar naquela janelinha de banheiro, muitas vezes, Nem isso assim, é verdade. Mas mesmo assim, você há de convir o seguinte, se vocês, por exemplo, tem vários colegas aí, amigos meus, que estão pagando exorbitância de 2.800, 3.200, só para isso. Agora, imagina a hora de você vender. Você vai pagar mais. Quanto você vai 5% pagar? 5% do valor venal. 5% do valor venal. Que é aumentado. E o cara vai saber que todo ano ele vai pagar esses R$300 por mês. Agora, já disseram que o problema todo partiu da prefeitura, né? Que a prefeitura fez um levantamento e mandaram para lá. Pelo valor venal, mas não tem sentido. Porque porque não aumentou o IPTU nessa porcentagem. Mas foi o que foi dito. O IPTU é a mesma porcentagem. Veja bem. Aumentaram os valores venais e para não ter o aumento nessa porcentagem, o prefeito, ele cobrou a porcentagem só do aumento, não cobrou todo o aumento. Então, vou supor... Mas mesmo assim, ultrapassa em muito. Não, então, mas ele para o IPTU não chegar tão carregado, ele falou, eu vou aumentar uma forma, vou dar um desconto. Quando bateu lá talvez ele nem pensou nisso, né? Quando bateu lá no SPU, cara, mas aumentou o valor venal, vão aumentar o laudêmio. Então esse valor venal... Não, mas mesmo assim teve acima, mas assim, já... Bem acima. Bem acima. Bem acima, quer dizer, impactou muito, né? E a questão, o pessoal fala assim muito, que você acabou de colocar, o pessoal está vendo o mar, está perto do mar. Não necessariamente, porque você mora em cima do mar, você paga. Você pega aqueles prédios na divisa entre Santos e São Vicente. Mas ali era um hotel, né? Tá, mas aonde era o hotel, justamente, paga. Onde era o hotel, paga. Onde era o terreno do hotel, não paga. Porque foi um deputado no século passado que fez dizendo que ali era uma estação balneária, o hotel era balneário, conseguiu a isenção. Alguns prédios entraram com essa isenção, com essa possibilidade de isenção, e mantiveram, não pagando, estão em cima da praia. O que é interessante é que estão do outro lado da rua, já que não conseguem ver o mar, por exemplo, pagam. Zona Noroeste, paga. Zona Noroeste é a grande maldade. Isso é demais. Chama-se maldade isso. Você colocar uma população carente, sem a menor estrutura, porque o poder público, nem estadual, nem municipal, nem muito menos federal, dá qualquer coisa para a Zona Noroeste, é algo ali extremamente carente. Choveu, alaga. Eu canso de falar que as pessoas ali sofrem triplamente, porque pagam caro, que pagam esse laudêmio, esse FITEUSE, pagam esse valor para a União. Agora, se a propriedade é da União, você paga porque a propriedade é deles, né? Manda eles pagarem IPTU também, o IPTU não é do proprietário? Manda para a União pagar o IPTU. Não é o proprietário que tem que pagar o IPTU? Então, o proprietário não sou eu, é a União. Mas eles pagarem. O proprietário está com problema. O problema é que resolva. Então, a gente tem que pensar bem o que está acontecendo. São leis tão desmedidas. Aliás, no Brasil nós temos leis tão engraçadas, tanto municipal, estadual ou federal. Eu estava vendo, foi uma relação, Filete e Durval, das leis exóticas que nós temos na nossa região, né? Aqui em Santos tivemos a proposta de lei de proibir o selfie no banheiro. Você podia colocar placas proibindo selfie no banheiro. Dia do Saci Pererê. Dia do xixi. Nós temos essa lei em Santos. Dia da incontinência urinária. Nós temos o dia do bebê, feito agora, ano passado, aqui em Santos. Nós temos uma série de leis exóticas na nossa cidade. Agora foi aprovado essa semana no Guarujá, vocês viram do sal? Está proibido, você que tem um restaurante, lanchonete, frequenta restaurante, lanchonete, bares no Guarujá, você não pode ter sal na mesa. Nem o saleirinho, nem sachê, de forma alguma. Passou essa lei no Guarujá, uma coisa importante. Proibindo porque você pode ter pressão alta. Então, se você quiser salgar sua batatinha, temperar sua salada, você já não vai poder mais no Guarujá. Isso que fez o Edil, o nobre vereador no Guarujá,
Olha que projeto de lei saudável. Ah, mas eu tenho... É saudável, né? É saudável, né? Mas, o João gosta de um salzinho, o João gosta de um salzinho. Isso, Filete, se você for proibir, quando você pagar aquela picanha pra mim, pra saúde. Quando sair o VLT, até o final do governo geral do Alckmin... na ponta da praia, eu tenho gravado aquilo, hein, Filete? Quando sair o VLT... Até o final do Alckmin, na ponta da praia, você vai me pagar... Até ali o Macuco, né, onde que eu tô. Na ponta da praia, Filete, tem gravado. Vê lá. Então, mas até o... Não, até o terminal ali, né? Ponta da praia. A ponta da praia não tem risca pra ponta da praia? Você que falou da ponta da praia. Não, tem até o Macuco. Mas, Filete, se o vereador está preocupado com a saúde, que diz que o sal faz mal, então proíbe também o açúcar, a fritura. Começa a proibir tudo no restaurante. Então você vai poder lá comer só uma saladinha, sem sal, sem tempero, sem azeite também, que o azeite também deve fazer mal para ele. Não, o azeite faz bem, né? Muita quantidade talvez seja gordura, muita quantidade, Filete? Então, só é melhor não colocar. O sal também é só na quantidade. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Virando a mesa aí, como nós vamos falar sobre dentes, né? Daqui no segundo bloco. Um interessante aspecto, Dr. Braz Antunes Matos, quando esteve na vereança, ele falou sobre a colocação dos fios dentais em todos os restaurantes. Sim, é lei. Excelente. Alguns têm. Não, então, mas é lei, é obrigado a ter. Alguns. E essa lei, aonde foi? Quer dizer, tá lá, mas não é só isso. Você tem porta-absorvente, você tem o astringente bucal, também é obrigatório. Obrigatório. Mas se for ver, é porque é muita Bituqueira, cardápio em braille. Você há de convir que é uma necessidade a pessoa sair depois de uma alimentação. Você não pode levar no bolso, não, Durval? Mas, Durval, às vezes também, a alimentação de Santos, que foi considerada a alimentação mais cara do estado de São Paulo, vencendo Campinas, né? Foi considerada aí pelos jornais, no Diário, Jornal da Ola, Boqueirão, Tribuna, que é a alimentação mais cara do estado de São Paulo. Se a gente começar, fio dental, bituqueira, não sei o que, absorvente tal, vai ficar mais caro ainda, né, João? Então, tudo isso é custo. Hoje você tem que ter cardápio em braille, tem que ter cardápio em 3 línguas. Tudo é importante, não tem nenhuma lei que não seja importante. Se for pensar bem, toda lei tem um fundo importante. Os caras falam, contra o sal, tudo bem, o sal em excesso faz mal, até a gente não sabe a quantidade segura, mas não é algo... Daqui a pouco estão liberando a maconha e proíbem o sal. Peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Cada um tem que ter noção do que pode fazer na sua vida. Então, não tem sal, mas sobra 40 cervejas. O estado que está o Guarujá, um vereador ter a coragem de gastar em torno de 70 mil reais, que é o preço que custa fazer uma lei, é 70 mil reais, para considerar assessores, a Comissão de Constituição e Justiça, a papelada, como é que funciona o negócio. Funciona com 70 mil reais uma lei. Publicar no Diário Oficial, aquele negócio todo, vai o prefeito, volta para cá, vai para lá. E ele resolve pensar em retirar o sal da mesa de bar e restaurante. Pelo amor de Deus, eu vou te falar, viu? Nós temos que extinguir as câmaras de vereadores desse jeito. Continue enviando mensagens para o WhatsApp 981-598868. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista.
Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com a Ação e Reação, hoje com João Vilela e Durval Capfilho, dia 3 de junho, sexta-feira. Então, vamos começar com os apoiadores, que depois a gente, de uma certa maneira, hoje não viu os apoiadores, mas acho que eu sei de cor, vou falar de cor aqui, porque veio, mas está tranquilo. Vamos falar do pessoal da OSAM, Plano de Assistência Familiar OSAM. Você pode pegar mais informações com www.osam.com.br. Faça como Augusto Capo de Casa, que fez OSAM para todos os funcionários e familiares. Plano de Assistência Familiar é OSAM. Mais informações no 3228-8000. E agora também um abraço para o pessoal do Boqueirão Express Grill, ali onde as pessoas podem comer comidas maravilhosas, tudo feito na hora, do Nelson e do meu amigo Paulo, né? O Nelson São Paulino contente aí com o São Paulo na Libertadores e o Paulo também contente com, um coringuento, contente com o Corinthians aí com seus 10 pontos. Boqueirão Express Grill, Lobo Viana 89, em frente ao Supercentro Boqueirão, ao lado da Unisanta, né? Então, pode ver aí comidas maravilhosas. O Durval de vez em quando vai lá com a Valquíria, né? Aprecia uns deliciosos pratos aí do Boqueirão, né? É isso aí. Eu gosto quando o Augusto fala Boqueirão. Surgiu aqui uma pergunta no MSN, olha lá, eu estava esquecendo das mensagens e o meu amigo Guilherme o Bill, que leciona inglês há mais de 30 anos, certo? Andava nos tempos áureos no Joinville e tal, manda uma pergunta aqui, que ele mora numa casa na Francisco Glicério, né? Ele pôs o número aqui, né? Mas eu não vou citar o número dele, mas ele pôs, perto do Orquidário, e ele fala sobre
Catarinas de Santos, né, que não pagam impostos, tudo, que tinha que colocar isso na pauta do programa. Ele mandou essa mensagem no dia 31, né, de maio, mas eu estava esquecendo do sistema de mensagem. A gente só lembrou das mensagens quando o WhatsApp caiu, né, no dia que o WhatsApp caiu aqui no Brasil. Então eu peço desculpa para ele, mas eu ouvi a mensagem hoje e tal, e ele queria conversar com o João, o que eles acham, né, dessa questão dos catarinas, né, que segundo ele, ficam na região ali perto do Orquidário, em frente à casa dele, não pagam impostos, o Guilherme Bill está reclamando aqui. Pois é, realmente é um caso muito difícil de resolver, porque a prefeitura acaba não entrando tanto nessa seara, na verdade eles deveriam pagar o ISS e não poderiam fazer no meio da rua. Nós temos que melhorar essa situação no país. Eu sei que as pessoas estão trabalhando ali, eles estão procurando ganhar o próprio sustento, mas não é por causa disso que você vai fazer um trabalho no meio da rua, irregular, ilícito, porque você não pode fazer isso no meio da rua, sem recolher impostos. Quer dizer, nós temos que mudar o nosso sistema no país, sabe? A coisa tem que ser um pouco mais séria do que é hoje. Estou dizendo até um pouco, porque já seria uma grande coisa. Porque nós temos uma falta de seriedade para as coisas que é absurda. Nós não conseguimos hoje ter algo regulamentar. Você quer uma ideia, por exemplo? Desculpa, o nome dele é o Guilherme. Professor de inglês. Guilherme, você tem uma ideia? Só para ambulante, por exemplo, camelôs, eu acho até que alguns são importantes ter, tenho até vários que eu frequento alguns lugares, mas você veja, pela lei, você não pode ter ambulante em avenidas e nem em esquina. Quase todos são em esquina e em avenida. Então, quer dizer, a lei é desrespeitada de uma forma incrível. E quem eles pegam? A classe média. Porque a classe alta tem os amigos lá dentro e resolvem tudo. A classe baixa grita um pouco mais e consegue resolver, fala, estou ganhando meu dinheiro, estou precisando fazer minhas coisas aqui. Não sou ladrão, estou trabalhando. E tem uma comoção popular em volta disso e tudo bem. Quem paga realmente todos os impostos é a classe média. Durval, o programa quer parabenizar você, o Augusto, a Fernanda estão mandando mensagem para cá, parabenizando você pelos 50 anos de cirurgião dentista, né? Tem também o professor Guilherme aqui, que manda um abraço para o João, né? Manda um abraço para o João e para você. Temos também o Guto Brito, vendo o programa, um abraço para o grande apresentador Guto Brito. Guto. Também aqui a questão do João, a Joana parabenizou o João pela explicação dos 33 metros pré-amar e tal. Obrigado, João, obrigado. E há muita gente comentando essas questões aqui. Queremos saber de você, Durval, eu trouxe alguns slides aqui, mostrando a sua carreira, esses 50 anos na mesma profissão, que é uma marca, né, para qualquer profissional conseguir 50 anos. Aí, então, o presidente da Associação do Cirurgião Dentista de Santos, José Luiz Negrinho, me condecorando com essa medalha que tem um significativo todo especial para a minha vida. Minha vida porque é um histórico, a odontologia é uma história para mim, é muito amor, é uma condição que eu já passei por várias passagens, né, da odontologia, que eu vou até citar rapidíssimo para você. Aí minha esposa, que também tem uma gratidão muito grande a ela. A Valquíria. Porque ela tem me acompanhado todos esses anos que eu estava comigo, tem sido uma mulher muito dedicada e me dá condições para que eu também seja um profissional da elite que eu tenho. Eu agradeço muito a ela. E aí as minhas filhas e meu neto, que estão aqui. E o Durvalzinho, teu filho também? Isso, o Durvalzinho que trabalha comigo, e a Natasha, que está do lado, também é dentista, e a maioria da família toda é dentista. A Tatiana não é arquiteta, mas que está com o Nicolas, o meu neto. A Tatiana é arquiteta. É arquiteta. E aí então é uma louca menos na família, né? É verdade. E aí a minha irmã, Carolina Cap, também com 50 anos de odontologia, na verdade 51, mas foi comemorado nesse dia 50 anos, e o Pedro Cap, que é o mais novo da terceira geração, filho do Pedro Cap, que também era dentista, e o Pedro Cap, filho, que era o pai dele. Então, nós tivemos na Associação dos Dentistas, e daí teve uma feijoada, uma comemoração, e eu gostaria até que aqueles que estivessem me ouvindo, no sábado agora, às 18h30, no meu programa Alto Astral, eu vou mostrar tudo o que aconteceu lá na solenidade e também a festiva que foi a feijoada que aconteceu nesse dia, que foi muito marcante
para a minha existência. Eu acho que marca aquilo que realmente a gente é reconhecido por um trabalho desenvolvido. E, logicamente, eu queria que vocês tomassem conhecimento só para ter uma ideia do que aconteceu comigo. Para você ter uma ideia, há tempos atrás, há 50 anos atrás, nós tínhamos aí um material, que eu vou mostrar para vocês agora, que era o amálgama. Esse belo amálgama que vocês estão vendo aí, eu trabalhei muitos anos com ele, chamava-se Dispersalói, vinha dos Estados Unidos, trabalhava com esse material. Compensação, tinha esse amálgama que era inferior à qualidade e dava esses probleminhas que vocês estão vendo na parte lateral dele. Aí já vejam que com o advento da evolução da odontologia, um amálgama foi substituído pelaquela resina. Veja a diferença que existe entre um amálgama e uma resina. Hoje se faz as resinas pelo fato da estética, que realmente cobre todas as necessidades que a pessoa tem de um dente que é bonito, né? Aí nós tínhamos muito a coroa de ouro, todo mundo pedia-se ouro no consultório, por incrível que pareça, custava-se muito, deixou-se de colocar ouro devido ao custo, o alto custo. João Vilela, o pai dele era dentista, ele conhece bastante sobre isso, e ele deve estar rememorando tudo isso na cabeça dele. O pai dele é um excelente dentista também. E a coroa de ouro, que era a gente vinha aqui japoneses, chineses, gostava de colocar aquelas pontas de ouro na frente. E, logicamente, isso aí foi uma joia, né? Uma joia, é isso aí. Como uma joia, né? Dente de ouro. Depois nós tivemos hoje isso aí, olha. Isso eu considero uma joia. Realmente é uma joia. Joia. É uma porcelana, é uma coroa oca de porcelana. Nós estamos até a evolução chegou-se a isso hoje e chegou-se como se isso fosse realmente um dente. Logicamente que Deus fez um dente que dificilmente a gente vai conseguir chegar àquilo que Deus colocou à natureza. Mas a gente chega mais ou menos próximo a isso quase que inteiramente. Vocês terem uma ideia, Mike Tyson era um dos protagonistas de ter aquele dente, pode ver a sua esquerda ali, o dente de ouro que ele tinha. Depois ele foi arrumado depois que ele terminou a lutar, né? Ele veio com aquela tatuagem horrorosa. O Mike Tyson, que eu encontrei lá em Las Vegas, conversei com ele numa loja de artigos esportivos, que ele estava fazendo uma promoção lá, muito simpático, falante, brincalhão, entendeu? E você veja que aí como ele arrumou o dente depois de terminar a luta, certo? Só que ele enfeiou demais, né? Com aquela tatuagem no rosto. Vamos seguir. Tudo é questão de... Agora você veja, aí já consideramos um trabalho de abrasão dentária, a pessoa se deixa... aquele bruxismo, né? Um dente encosta no outro, encosta no outro e fica como se fosse um roedor. Ele fica comendo os dentes, olha, chegasse a esse estado que você... O roedor é assim mesmo, viu, Durval? O roedor, inclusive, quando não tem esse contato, que ele tem uma dentição errônea, né? Você tem que levar no veterinário para cortar o dente, porque o dente dele se autolimita, né? Só que se for um dente assim igual ao ser humano, não tiver um dente não encostar no outro, né? Que você mostrou, o roedor tem que levar no veterinário para você cortar o dente dele. Mas hoje vejam bem, aquele quadro, né, que nós vimos ali, nós podemos chegar a isso. Quer dizer, então há condições, não pense que não há condição nenhuma quando você fala, meus dentes são assim, meus dentes são problemáticos, eu não consigo arrumar, sempre há jeito para tudo e sempre com ótima qualidade. Durval, a Vilma está perguntando aqui. Aqui tem um outro caso, por exemplo. A Vilma está perguntando aqui para você se o amálgama ainda é usado para pessoas assim, que tem uma dificuldade maior de escovação, porque, segundo a Vilma aqui, eu também concordo com ela, mas apenas nesse aspecto, a dúvida é para você. Se o amálgama ele não é mais, tem um coeficiente de dilatação mais compatível com o dente, né? Como você falou, Deus fez o dente que é o melhor. Depois, o mais durável é o amálgama ou a resina? Porque a resina tem aquela questão da manutenção anual, exige mais manutenção por causa das infiltrações ou não? É a pergunta da Vilma. Não, veja bem. Pelo que eu senti nesses meus 50 anos, eu acho o seguinte, logicamente, o amálgama, ele era um material assim, primoroso em todos os detalhes. A gente conseguia fazer dentro dele
uma perspectiva das melhores possíveis. Só que, se você observar bem, com o tempo ele vai dando um escurecimento na lateral do dente. Se você perceber, você vai ver que o esmalte dele fica escuro. O esmalte que entra em contato com o amálgama, né? Que está lá ele encostado, né, na cavidade. Começa a escurecer. Começa a escurecer. Então, esse é um dos problemas. E o segundo problema maior que foi que descobriram que o mercúrio, a exalação que o mercúrio produzia no corpo humano prejudicial, né? Era prejudicial. Então, foi um tema assim, realmente que deu toda a condição para que a resina viesse ao mercado. Hoje não usa mais amálgama? Não usa. O amálgama hoje é usado, às vezes, por exemplo, numa clínica mais assim popular, ou uma clínica até do município, muitas vezes tem o amálgama ainda para usados. Mas praticamente está em desuso, porque, na verdade, você tem uma ideia, foi considerado uma ação cancerígena. Como a gente usava o mercúrio cromo na clínica para fazer um curativo e não usa mais, não é isso? Isso, a mesma coisa. Então, quer dizer, o mercúrio que você exalar, aquilo para o sangue, tanto é que com o decorrer do ano, hoje você vê, se você for fazer uma radioterapia para um tratamento de câncer, você tem necessidade de tirar todas as restaurações de amálgama ou de metal da boca. Quer dizer, esse aí são os contrastes da vida. Infelizmente tem isso. Mas eu não vou dizer para você, se você tiver um bom amálgama na sua boca e ele estiver dando continuidade certinho, você deixa ele lá quietinho. Logicamente, você observa. Se for uma questão de estética, você achar que não está legal ali, você faz uma resina. Mas se ele estiver escondidinho lá e beleza, continua com ele, é isso? Agora, a resina não tem isso que você comentou, eu vou dizer... Não, a Vilma que perguntou para mim. Não, a Vilma. Eu só estou aqui... Não, eu vou dizer para você, Vilma, na verdade, a resina, se ela for um produto de primeira linha, veja bem, entenda que no mercado odontológico existem 3 produtos, de primeira, segunda e terceira linha, certo? Então, não adianta eu não posso dizer qual o dentista, o que ele está usando, mas se ele usar uma terceira linha de trabalho, ele vai proporcionar aquele problema que você viu aí no amálgama, um amálgama que era inferior. Eu colocava o dispersalói por quê? Porque eu sabia que depois de 20 anos eu ia polir esse dispersalói e me dava aquele brilho intenso como se tivesse um metal, um aço inoxidável. Olha bem, agora já não era a mesma coisa quando eu fosse fazer um exame de um outro que eu utilizasse. Tanto é que eu não conseguia utilizar o outro porque ele não me dava essa dimensão. Eu ia lá, pedia para os Estados Unidos, inclusive, para comprar esse material. Você veja como eu gostava do trabalho que me dá uma perfeição, entendeu? Agora, logicamente, tinha outros aqui que poderia, como se diz hoje, os genéricos, né? Os genéricos da vida. Funcionava, mas era mais barato, mas não tinha a mesma qualidade técnica. Como acontece na odontologia, na medicina, em todo lugar, pô. Você vai ter os genéricos. Sim. E esses genéricos é que você precisa não contrastar o que é bom daquilo que é genérico, porque aí é a diferença, né? Não tem jeito. A diferença está aí. Certo? Eu queria parabenizar o Durval pelos 50 anos. Meu pai também fez 50 anos de odontologia. Isso. E eu sei a loucura que é ser um dentista. Nossa Senhora. Na realidade, eu brinco que eu fiz odontologia por osmose, porque eu ficava muito no consultório. Eu nasci no consultório dentário. Para quem não sabe, a casa do meu pai era nos fundos do consultório. A primeira casa que ele teve, na época quando eu nasci, quando os irmãos nasceram já não. Mas quando eu nasci, era assim. Então, assim, eu estava acostumado com aquela questão toda do equipamento, da revelação, do raio-x, aquela questão toda. Então, assim, eu sei que são 50 anos de odontologia e é uma profissão, para quem não está acostumado no dia a dia, eu posso dizer que eu fui acostumado no dia a dia de odontologia e não quis fazer odontologia, porque é um trabalho extremamente minucioso, num lugar que é difícil, porque a boca é algo extremamente difícil, porque você está ali, é algo que você mexe toda hora, você não consegue mobilizar a boca. Não é que nem um osso que você fratura que você consegue mobilizar, apesar de também ter a sua dificuldade. A boca é um lugar
as bactérias estão ali toda hora, você está comendo, você está... Trabalha numa cavidade pequena, que é o mais estressante, apertado, né? Escuro, difícil. Porque a odontologia veterinária já é diferente, porque o bicho está dormindo, né? Sim, você anestesiar ele. Tem que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado para ele não acordar, é evidente, mas você está com ele anestesiado, então você o Filete é um dentista também, não deixa de ser um dentista, né? A gente não tem, eu peço até dicas com o Durval quando preciso, mas assim, a gente mexe com uma parte do animal dormindo, é mais fácil do que uma pessoa acordada, sentindo dor e reclamando, né? Mas é um trabalho extremamente difícil, na minha opinião, e o do Filete também. Eu digo porque a profissão dele está dentro, ele tem que ter um mini hospital dentro do seu local de trabalho. É verdade. E ele tem que ter todo o equipamento de acordo, funcionando adequadamente, com a manutenção adequada. O que acontece com o Filete, com o Durval, eu sei bem, porque tem um equipamento de raio-x, tem que estar toda hora com a manutenção em ordem, a cadeira tem que estar em ordem, os equipamentos, o compressor, todo aquele material, o equipamento é caro, o produto é caro. Às vezes quebra, a mão de obra não está disposta naquele dia para arrumar, né? Não, muito pelo contrário. Para o médico é diferente, tem o consultório dele, ele não tem equipamento normalmente no consultório. Algumas exceções, ali às vezes um gastro, né? Mas a grande maioria do médico, ele não tem o equipamento. Não tem. E é isso que ele tem que mandar para um protético para fazer. O médico, quando ele opera no hospital. O médico opera no hospital normalmente. É como eu digo para os meus protéticos. A grande diferença entre você estar com o protético e você é que eu estou com o paciente que ele mexe a língua, você tem que se virar para cá, se virar para lá. Não é mais sensível à dor, não é isso? Não é sensível à dor. O protético não, ele vai lá, por exemplo, quer pôr um implante lá, ele põe, abre aqui, faz assim, corta. Outro dia eu fui colocar um implante numa situação que eu fiz, que dificuldade que eu tive para colocar. Porque, na verdade, aquele tal negócio. Eu me formei dentista, eu não me formei, sabe, eu sempre falo, eu não me formei um torneiro mecânico. Sim. E hoje, com o advento da... Você faz abrir rosca, você faz tudo, né? Tem que fazer tudo. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que saber até a medida de parafuso. Que coisa impressionante. E o mecânico do carro, que é muito importante, ele faz com o carro com o motor parado. A gente faz com o motor funcionando. Quem que diria? Eu tenho aí, só para vocês verem rapidinho, eu tinha um caso, por exemplo, de extremos que a pessoa não tinha dente nenhum e tinha dificuldade um dos problemas mais que eu sentia, a pessoa tinha problema de não colocar uma dentadura e ficar solto. O que eu fui estudar? Fui estudar 25 anos atrás a implantodontia, que é isso aí, é isso que eu dou para vocês. Em 72 horas, muito bonito, eu termino um serviço com tudo isso dando para a pessoa. Quer dizer, é essa a diferença, é isso aí que a odontologia proporciona hoje em dia, né? Antigamente era só funcional, hoje é estética e funcional, né? Estética e funcional. Meu amigo Edson, taxista, que também é advogado, mandou uma pergunta aqui sobre as ciclovias, que estão demandando muitas reformas. Isso nós vamos discutir no programa de segunda-feira, né? Já que não há mais tempo. João, muito obrigado pelo programa. Obrigado a todos. Parabéns, Durval Cap, o Colombo Barbosa, a Rosima Rodan, Colombo Barbosa, que vai ser homenageado agora dia 7 de junho, a visão laser às 19 horas na Câmara Municipal de Santos. Manda um abraço para todos, está gostando muito do programa. E eu queria agradecer vocês pela presença aqui. Obrigado, Filete. E parabéns ao Tênis Clube, que amanhã estará abrilhantando com o aniversário de 90 anos. E segunda-feira receberá uma homenagem pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Parabéns ao Tênis Clube, né? Eu gostaria muito que aqui a Câmara Municipal de Santos também fizesse uma homenagem a esse clube que é um dos esteios daqui da nossa região. Daiane, tem um tempinho para pôr aquela foto lá do menino, não? A gente pôs segunda-feira, que a família pediu aqui para a TV Com, e como todas as TVs estão ajudando, a gente tem uma sensibilidade, né? O rapaz está desaparecido aí, se alguém tiver alguma notícia, alguma condição de informar, né? O rapaz desaparecido há dias aí, a família muito triste, né? Deixa eu pegar aqui para a gente... Então, o rapaz desaparecido, Diogo, né? Do Nascimento, que ele desapareceu, e a família está muito triste aí, então a gente pede que alguém... O pai desconfia que ele está... O pai desconfia, a esperança que ele esteja algum... Eu conversei pessoalmente com o pai no shopping, né? Muito abalado a família emocionalmente, e o pai é uma pessoa do bem, acha que ele está em algum Morro de Santos, talvez envolvido com alguma está preso em algum Morro de Santos. Eu acredito que é uma esperança do pai, né? Então, mas se alguém tiver quantos por aí... anos ele tem?
acho que tem 18 anos, é adolescente, né? Entendeu? Nessa Mas idade ele não é nada de que foi assim, sequestro, nem nada. Não se sabe, né? Ele saiu de casa e não voltou, né? Então, a família está desesperada, como qualquer um de nós perdendo um filho de uma maneira dessa, né? Esperamos aí que a gente possa ajudar em alguma coisa, né? João, obrigado por ter vindo no programa. Obrigado a todos. Obrigado, Durval. Parabéns, Durval, por 50 anos, João. Que eu sei que 50 anos de odontologia, como eu falei, é realmente algo desafiador. Para poucas pessoas conseguem fazer isso realmente. Obrigado e um grande abraço ao seu pai também. Obrigado. E ao Filete, meus agradecimentos. Parabéns, por Durval. você, tem sido muito legal. Obrigado pela direção da TV Com e bom fim de semana a todos. Boa tarde, fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com.